Beleza, então agora a gente vai ver a arte realista. E a arte realista, ela não confundir com a arte fotorrealista, que é um movimento menor, que surgiu lá nos Estados Unidos. Esse daqui ele é um movimento artístico europeu, né? Então o realismo como movimento artístico, ele busca representar a realidade, mas a realidade como não só em termos de descrição da matéria, ou seja, descrever a realidade como a gente enxerga, né, que isso outros movimentos também fazem, né, quando a gente olha, por exemplo, um Rembrandt, um Caravaggio, a gente não imagina que a gente está visualizando uma coisa que não seja a realidade, né? Parece bem tangível, bem palpável, bem realista as obras do Rembrandt, do Caravaggio, né? Mas aqui o artista realista ele não quer só ficar no plano da descrição da matéria, ele quer transcender a parte do conceito também e mostrar aqui o realismo da situação real. Então você vê as pessoas trabalhando aqui, né? E você vê que a pessoa ela tá ali com a roupa suja, ela tá ali com a mão cheia de terra, né? Ele está retratando essa realidade aqui como ela se apresenta, sem nenhum tipo de idealização, sem nenhum tipo de embelezamento aqui. Aqui a gente tem três obras do Gustave Courbet, né, o Bonjour Monsieur Courbet, de 1854, e o Quebradores de Pedras, de 1849, e A Origem do Mundo, de 1866. Esse aqui ele é uma cena de cotidiano, né, onde ele está saindo para pintar, né, ou seja, ele está se retratando aqui, passeando. Observa que como que nessa época aqui, em meados de 1850, com o advento dos tubos de tinta, a gente já tem as pessoas saindo mais ao campo, é mais fácil, né? Você vê como que aqui um cavalete ele já cabe uma mochila praticamente aqui, ele consegue sair e pintar com mais frequência ao ar livre. Aqui a gente tem os Quebradores de Pedra, de 1849, também uma cena de cotidiano, sem embelezamento, mostrando que a vida como ela acontece, né? Sem nenhum tipo de idealização. E aqui no canto a gente tem A Origem do Mundo, né, que foi uma obra encomendada por um diplomata turco-otomano na época. Ele colecionava imagens eróticas e ele tinha pedido para o Courbet fazer uma pintura do nu feminino da forma mais crua, né? E o Gustave Courbet, como um pintor realista que ele realmente ele não fez nenhum tipo de idealização, nenhum tipo colocou nenhum tipo de filtro, né? E é curioso que essa obra aqui ela está no Museu d'Orsay, eu tive oportunidade de vê-la pessoalmente, e você vê que as pessoas na sala elas olham até elas ficam um pouco desconfortáveis assim, né? Então você imagina que nos tempos atuais assim essa imagem ela já causa um leve desconforto. Imagina para a época, né? Meados aí de 1850, 1860. Que a gente tem duas telas do Jean-Baptiste Corot, o Monge Lendo, pintado entre 1850 e 1855, e Os Pequenos Ninhos de Pássaros, de 1873 e 1874. A gente tem duas pinturas do Thomas Eakins, Os Wrestlers, de 1899, e o retrato do Dr. Samuel de Gross, de 1875. Você vê aqui duas cenas de cotidiano também. Você vê que retratação aqui da vida acontecendo, né? As pessoas lutando aqui, treinando, um retrato aqui do Dr. Samuel de Gross aqui também. Você vê como se fosse um retrato, né, de uma sala de aula, uma sala de estudantes aqui de medicina da época. Dando sequência então, Jean-François Millet, a gente tem aqui As Respingadeiras, que é possivelmente uma das obras mais conhecidas do realismo. Pastora com seu rebanho também, são duas pinturas aqui com temas rurais. Você vê as figuras trabalhando aqui sem nenhum tipo de glamourização, sem nenhum tipo de idealização, né, ou qualquer elemento aqui que possa dar a entender que isso aqui é uma cena com elementos mitológicos ou fantasiosos. Aqui a gente tem duas pinturas do Jules Bastien Lepage, outubro de 1878 e dia de finados de 1878 também. Você vê que são duas pinturas com níveis de acabamento e definição diferente, mas unidas pelo tema que é a vida do cotidiano, né? As pessoas comuns. Observa como que
Aqui você não tem aqui burgueses curtindo a vida, você não tem pessoas de alta classe aqui usufruindo da vida, você vê pessoas comuns, né, pessoas operários, você vê pessoas, trabalhadores rurais, pessoas comuns mesmo trabalhando no dia a dia comum deles da época ali, né. Eu acho interessante também observar como que essas pinturas dessa época que eles retratavam bem eles dão uma boa noção pra gente de como que eram as roupas, né, da época, a situação cotidiana, porque lembrando que nessa época aqui as fotografias elas eram essencialmente preto e brancas, né, então os registros de cor que a gente tem dessa época são feitos através de pinturas como do Lepage, por exemplo. Agora que eu vou colocar alguns artistas realistas russos que para mim são alguns dos melhores artistas realistas de todo o movimento, de todo esse período. Eu acho que vale muito a pena ver as obras deles dentro desse contexto aqui do realismo que a gente está estudando aqui. Primeiro a gente tem aqui o Vasily Perov. Aqui você vê Procissão de Páscoa em Vilarejo Russo de 1861. Você vê como que a Rússia nesse período aqui ela ainda tinha uma estrutura praticamente feudal, assim, né, de vestimenta, de estrutura de moradia, tudo, né? Bem diferente do que se via em Paris, por exemplo, né? Nesses grandes centros cosmopolitas assim da época. A gente tem aqui um retrato do Fedor Dostoiévski, um grande escritor russo, né? Um dos maiores escritores russos de todos os tempos. Acho que esse aqui é o retrato mais conhecido do Dostoiévski, foi pintado pelo Vasily Perov. Aqui a gente tem também um outro favorito meu, o Konstantin Makovsky. Você vê as cenas do realismo aqui da época que ele já está retratando pessoas de uma classe um pouco mais alta, né, ou pelo menos uma classe média aqui. Primeiro terno de 1892, mas ainda assim o tema realista, né, tema de coisa do cotidiano. Partida para caçada também, mesma coisa. Olha, repara as vestimentas, a rua, olha, não tem asfalto aqui, é tudo chão de terra batida com pedra. Você vê as casas aqui, uma mistura de madeira com pedra, né? Interessantíssimo você observar que a gente está aqui num dia assim, praticamente nublado e você vê que a iluminação toda difusa aqui e o pintor capturando muito bem essa iluminação sem nenhum tipo de recurso de iluminação, de estúdio ou uma luz que vem de uma região e ilumina. Não, é o que ele está enxergando aqui, é o que ele retrata a realidade como uma pessoa enxergaria estando presente nesse local, né? Eu acho isso bastante interessante da arte realista. Aqui a gente tem a Procissão de Páscoa na região de Kursk, pintada entre 1880 e 1883 do Ilya Repin, que para mim é um dos meus pintores favoritos de todos os tempos, de todos os tipos. Eu acho que o Repin ele é um pintor, assim, quando você olha o corpo de trabalho que ele tem, o volume de obras que ele pintou e a variedade de pinceladas e tratamentos de pintura em superfície, é um trabalho absolutamente fantástico que ele fez. Aqui a gente tem uma procissão de Páscoa, né, como eu disse, e ver como que a gente tem todas, a gente pegar as caixinhas para você ticar, né, para você marcar um X do que seria uma pintura característica realista desse período, né, do movimento realista. Você vê que aqui a gente tem todas as caixinhas assinaladas, né, você vê a realidade sendo representada como ela é, sem idealização. Você vê a descrição da matéria exatamente como ela se apresenta aqui. Você vê que apesar de a gente estar vendo um tema religioso que a gente não vê nada, vamos dizer assim, sobrenatural, você não vê anjos, você não vê nada do tipo, você vê as pessoas mesmo, a população mesmo engajando ali no ritual, na procissão, uma variedade grande de pessoas diferentes, com as vestimentas simples. Olha a qualidade das botas, né, dos calçados das pessoas. Você vê as pessoas todas vindo aqui debaixo de sol, acompanhando, né, a procissão. E observa também como que ele gerencia esse mundo de pessoas aqui, nesse tanto de pessoas aqui na mesma tela e tudo faz parte, né? Tudo tem o mesmo, tudo funciona como uma unidade, né? Você não tem alguma coisa que se sobressai, que parece esquisito, que não parece que deveria estar aqui. Aqui a gente tem outra obra bastante conhecida do Repin, que é Os Rebocadores de Volga, pintado entre 1870 e 1873. E aqui você vê essa obra aqui, ela é uma obra realista por excelência, assim, totalmente, porque
Veja as pessoas trabalhando aqui na situação em que elas se apresentam, né? Você vê esses homens aqui todos já bem morenos do sol, né? E esse rapaz aqui que acabou de começar a trabalhar aqui pelo jeito, né? Você vê que ele está estranhando aqui, ele está se sentindo desconfortável, né? Então você vê aqui esse tema, até de certa forma de denúncia social mesmo, que você vê do realista, onde ele retrata a realidade difícil das pessoas que estão trabalhando, né? Você vê o quebrador de pedra lá, você vê as respingadeiras, você vê as pessoas trabalhando na vida dura, que é a vida do campo, e aqui você tem os homens trabalhando de rebocadores aqui na região do Volga, né, puxando esse barco ali. Então você vê que essa obra aqui tem todos também os elementos característicos de uma obra realista, né? Você vê essa tela como se você estivesse lá, como se estivesse um dia quente ali e você estivesse ali perto desses homens puxando esse barco. Aqui a gente tem o cirurgião Evgeny Vassiliev Pavlov em operação, pintado em 1888. E aqui essa pintura ela tem um acabamento um pouco mais rústico do que as pinturas anteriores, mas você vê aqui também uma cena de cotidiano de um hospital, né? Você vê o cirurgião aqui trabalhando, né? Fazendo a operação, né? As pessoas, todo o corpo aqui de enfermeiros ajudando e tal. E você vê também aqui uma retratação da iluminação, né? A iluminação bem iluminada, aqui bem difusa também, sem nenhum tipo de recurso para tornar essa cena mais dramática ou alguma coisa do tipo. Arte realista, então, a gente tem como temas principais a rotina de pessoas comuns, rotinas de trabalhadores, retrato, natureza morta. As influências da arte realista: a rejeição da estética e a beleza tradicional, rejeição da idealização e pensamento utópico, ou seja, os artistas realistas eles tinham um desinteresse, vamos dizer assim, pela classe mais alta, por retrato da classe mais alta, né, pessoas abastadas, um desinteresse de arte mitológica, religiosa, né, qualquer coisa que retrate criaturas que não existem, tipo faunos, ninfas, esse tipo de personagem, né, bastante frequentado por histórias folclóricas. Eles tinham uma simpatia pelas classes marginalizadas, ou seja, as pessoas que trabalhavam em situações difíceis, né, quebrando pedra, em minas de carvão. Características visuais, né, o naturalismo, o representacional, a realidade sem idealizações ou embelezamentos. Então, se a pessoa está vestida de trapo ali trabalhando, catando batata, é assim que ele vai retratar, né? Ele não vai colocar essa pessoa com uma roupa que ela não está, ou de algum tipo de glamourização ali. Então ele tem um acabamento, uma característica visual bastante documental, ou seja, ele está como se estivesse documentando a realidade conforme ela vai acontecendo, e com acabamento com bastante textura, com bastante marcas de pincelada, né? Com uma caligrafia bastante visível das pinceladas. Impacto artístico. A gente começa a ver aqui uma semente do modernismo e anti-institucionalismo, o começo dos movimentos de vanguarda, né, o avant-garde em francês, o conceito de originalidade como um bem em si próprio, e a elevação do feio, do banal e mundano, e o artista como um influenciador. Na arte realista a gente vê principalmente pintura a óleo, aquarela e escultura.